Bom, já vimos MMC, que a gente encontra os múltiplos comuns entre dois números e aí encontra deles, dos comuns, qual é menor deles. Agora vamos olhar para os divisores comuns a dois números, tá? Só que agora, ao invés de procurar o menor, vamos procurar o maior. Por quê? Se você lembra que o 1 é divisor de todos os números, então qualquer dois números que eu perguntar qual é o menor divisor comum, vai ser sempre 1. Mas o maior deles, aí varia, e aí tem algumas coisas interessantes. Então, MDC, que a gente vai estudar, é o que? É máximo divisor comum, ok? Então, vamos pegar, por exemplo, 16 e 32. Não, tá, 16 e 32. Vamos ver quanto é MDC entre 16 e 32. Se eu quero saber os múltiplos comuns, perdão, os divisores comuns entre 16 e 32, eu tenho que saber quais são os divisores de 16 e quais são os de 32, né? Vamos calcular aqui o do 16. Faço aquela barrinha. E começo a... Peraí. Começo a dividir pelo menor primo, que é o 2. E aí 16 dividido por 2... Opa. 16 dividido por 2, 8. Dá para continuar por 2? Dá. Então coloco aqui o 2 dividido. 8 por 2, 4. Ainda dá para manter o 2. 4 por 2, 2. Ainda dá para manter o 2. 2 por 2, 1. Acabei essa parte. Faço o que agora? Para achar todos os divisores, coloco outra barrinha aqui. Só que um nível acima, tá? Uma linha acima. E coloco aqui o 1. E faço o quê? Cada fator primo eu vou multiplicar por todos os números que aparecem em cima. 2 por 1, 2. Acabei essa linha. Próxima linha, também 2. Vou multiplicar esse 2 por todos os números aqui de cima. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Acabei essa linha. Agora, 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2 de novo não precisa, porque apareceu aqui. Vezes 4, 8. Opa. É o seguinte aqui. Tá. E aí, última linha agora. Multiplicar esse 2 por todos os valores que aparecem aqui em cima. Vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Vezes 4, 8. Vezes 8, 16. Voltei para o 16, acabei. Tá? Então, quais são os divisores do 16? São, vamos listar tudo que aparece aqui. 1, 2, 4, 8 e 16. Tem mais algum? Não. Então aí. Esses são os divisores do 16. Agora vamos ver quais são os divisores do 32. Faço a barrinha de fatoração. Começa a fatorar dividindo por 2. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Legal? Aí que eu faço, quando cheguei no 1 aqui, parei. Agora, para continuar, encontrar todos, faço aquela outra barrinha, uma linha acima, coloco aqui o 1 e multiplico cada fator por tudo que aparece em cima. 2 por 1, 2. Até aqui acho que vai ser igual, né? Isso aqui vai ser tudo igual. Só que aqui ainda tem ainda uma última linha para multiplicar. 2 vezes tudo, 2. 4 vezes 4, 8. Vezes 8, 16. Vezes 16, 32. Cheguei de volta no 32. Parei ali, tá? E aí, quais vão ser os divisores de 32?
Vão ser 1, 2, 4, 8, 16 e o próprio 32. Legal? E aí você olha aqui. Quais que são comuns ao 16 e 32? 1, 2, 3, 4, 8 e o 16. O 32 não. E qual o maior deles? O 16. Então, MDC entre 16 e 32 é o 16, tá? Agora, como que eu faço para encontrar de forma mais rápida isso? Porque aqui, o que que eu fiz? Eu fiz aquele processo de achar todos os divisores para um, todos os divisores para outro e listei cada um. Isso aqui toma um tempo e espaço. Como é que a gente pode fazer isso de forma mais rápida? Vamos dar outro exemplo aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo da lista. Entre 16 e 24. Tá, 16 e 24. M16 entre 16 e 24. Vamos calcular quanto é isso. E para isso a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fatorar normal, cada um de um lado. O 16 já está fatorado aqui, né? E vamos fatorar... Opa, sumiu a barrinha. Pronto. Fatorei o 16 normal, sem fazer aquela segunda etapa de achar todos os divisores. E agora vamos fatorar do outro lado o 24. E aí eu faço normal, 24 por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 2 não dá, passo para o próximo que é o 3. 3 por 3, 1. Cheguei no 1, parei ali. Aí o que eu faço? Eu vou pegar todos os fatores primos que tem par dos dois, que tem par de um lado com o outro, tá? Esse 2 faz par, pode fazer par com esse 2. Então já marco ele. Marquei. Esse 2 pode fazer par com esse 2. Esse 2 com esse 2. Esse 2 não tem mais nenhum 2 do outro lado para fazer par com ele, então ele fica de fora. Esse 3 não tem nenhum 3 do outro lado para fazer par com ele, então ficou de fora. O que a gente faz agora? O MDC a gente vai multiplicar os números que tem par. Só que é só uma vez por par, tá? Por exemplo, aqui esse 2 com esse 2. O 2 vai entrar na multiplicação só uma vez. Aí esse 2 vezes esse 2. O 2 vai entrar só uma vez. Opa. Agora esse 2 vezes esse 2. O 2 vai entrar só uma vez. Então, o meu MDC, eu vou multiplicar uma vez só o número que aparece em par nas duas fatorações. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o MDC entre 16 e 24 é 8, tá? Então, vou colocar outra cor aqui para deixar destacado quais são, ok? Esses que estão em vermelho são os que formaram par. Eles entram na conta, mas só uma vez por par. Não façam o que já fizeram em aula de, por exemplo, multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não, o 2 vai aparecer aqui só uma vez representando o par, tá? Aqui, só uma vez. Aqui, só uma vez. Ok? Então, o MDC entre 16 e 24 deu 8. Agora, isso aqui foi bem mais rápido do que fazer, olha, isso tudo aqui. Tá? Porque aqui eu achei todos, listei, olhei para a lista e vi qual que era o maior em comum. Agora não, eu só fatorei sem precisar achar todos os visores e fiz o que? Olhei para os que formam pares, tá? E tem outro jeito mais rápido ainda, que é você fatorar os dois ao mesmo tempo. Vamos usar de exemplo aqui o MDC entre 12 e 18. Vou fazer o que? Vou fatorar os dois ao mesmo tempo, colocar aqui 12 e 18 juntos. E aí começo fatorando por qual número?
por menor primo, que é o 2. Dá para dividir o 12? Dá. Então, 12 por 2 dá 6. Dá para dividir o 18? Dá. Dá quanto? 9, tá? E aí, nessa etapa em que eu consigo dividir os dois pelo mesmo fator, eu vou destacar aqui o fator. Eu posso colocar um asteriscozinho aqui do lado, uma marcação, qualquer coisa. Só para indicar que aquele fator ali, eu dividi ambos por ele, tá? Agora, 6 e 9, dá para dividir os dois por 2? Não, mas o 6 dá, né? Então, continuo por 2 e vou dividir só o 6. 6 por 2, 3. 9 por 2 não dá? Mantenho ele igual. Aqui eu não vou marcar esse 2, por quê? Porque eu não pude dividir os dois por ele, só o 6, tá? Agora aqui, 3 e 9, dá para continuar dividindo por 2? Não, nenhum dos dois dá. Então eu passo para o próximo primo, que é o 3. E aí, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E antes de eu continuar, vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Por quê? Porque esse 3, eu consegui dividir os dois números por esse fator, tá? Então, como eu dividi os dois, vou fazer uma marcação nele. Agora, 1 não dá para dividir por 3, mas 3 dá. Continuo por 3. 1 continua igual, que não dá mais para dividir ele. 3 dividido por 3, 1. E aí cheguei no 1, 1, parei. Aí eu vou fazer o quê? Vou ver quais números que estão com marcação. Esse 2 e esse 3, né? Vou até deixar eles destacados com outra cor aqui. O 2 e o 3 são os fatores pelos quais eu pude dividir ambos os números naquela etapa. Então eu faço o quê? O meu MDC, eu vou só multiplicar esses dois fatores que eu pude dividir ambos os números na etapa deles. 2 vezes 3, que dá 6. Então, o MDC entre 12 e 18 é 6, ok? Temos essas três maneiras, então. A mais trabalhosa, que é você achar todos os divisores de um, todos os divisores do outro, listar e então ver qual que são comuns na lista e ver qual que desses comuns é o maior. Depois temos o outro jeito, que é você fatorar cada um separadamente e olhar para os que formam parezinhos, tá? Esse 2 com esse 2, e aí o 2 em si já entra na conta. Vai ser uma conta de vezes. Esse 2 com esse 2 faz outro par, então outro 2 vai entrar na conta. Esse 2 com esse 2 forma outro par, então outro 2 vai entrar na conta. Esse 2 não forma par com nenhum outro lá, que já os outros já formaram par com outros. E esse 3 não tem ninguém aqui para formar. Então, só entrou na conta o quê? 2, 2, 2. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. Tá? Esse MDC aqui entre 16 e 24, então, deu 8. E tem o jeito que ocupa menos espaço, que é você fatorar os dois ao mesmo tempo. Só que aí você tem que prestar atenção para marcar na faturação quais fatores primos que na etapa deles você conseguiu dividir ambos os números por ele, tá? Aqui esse 2, eu pude dividir o 12 e o 18 por ele, então vou marcar. Aqui nesse 2, eu só consegui dividir o 6, não consegui dividir o 9 por ele, então não vou marcar. Esse 3, consegui dividir o 3 e o 9 por ele, então vou marcar. Agora esse 3, só consegui dividir esse 3, o 1 não consegui, então não vou marcar esse 3, tá? Vou marcar só os que eu pude dividir ambos os números por ele. E aí, o que eu faço com ele? Pego eles e multiplico todos. 2 vezes 3, 6. Então, MDC entre 12 e 18 vai ser 6, tá? Agora vamos ver um exercício, uma aplicação disso. Tem aqui um problema. Um professor precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que todos os grupos tenham a mesma quantidade de alunos. E aí vão ser grupos com garotos e garotas, né? Só que todos os grupos têm que ter a mesma quantidade de alunos. Agora, se vai ser a mesma quantidade de garotas ou garotos, não precisa, tá? O importante é que todos os grupos tenham a mesma quantidade e cada grupo tenha a mesma quantidade de garotos e a mesma quantidade de garotas para todos os grupos. Vamos lá. Nessa turma temos 24 garotas
e 16 garotos. Quantos alunos terá cada grupo, de forma que garotos e garotas fiquem mais distribuídos possíveis? Esse mais distribuídos possíveis é importante porque que eu posso arrumar ele de várias maneiras. Que eu tenho basicamente o que aqui? Eu tenho 24 garotas e quantos garotos? 16 garotos. As garotas eu consigo dividir de que maneira? Vou ver os divisores de 24, que vai ser o quê? Vão ser 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. Ou seja, eu consigo dividir as garotas em um grupo em um único grupo, que são as 24 garotas, em dois grupos que seriam de 12 garotas cada, em três grupos que seriam de 8 garotas cada, em quatro grupos, em seis grupos e assim vai. Até 24 grupos individuais, né? Que aí não é mais grupo, mas você consegue dividir as 24 em 24 conjuntos de uma garota só. E aí temos agora os garotos. Vamos ver os divisores de 16. Eles são 1, 2, 4, 8 e 16. Ou seja, eu consigo dividir os garotos em um grupo, que são todos de um mesmo grupo, em dois grupos, em quatro grupos, em 8 grupos e em 16 conjuntos, né? E aí, se eu quiser dividir garotos e garotas ao mesmo tempo, eu vou ter que usar quais divisões? Eu não posso dividir eles em 16 grupos, porque aí eu só vou conseguir dividir os garotos, né? Não vou conseguir dividir as garotas em 16 grupos, porque 16 não é divisor de 24, ó. Mas consigo dividir eles em um grupo, que é todo mundo num só grupo, com todos os 24 garotas e 16 garotos no mesmo grupo. Consigo dividir em dois grupos, e aí cada grupo ia ter 12 garotas e 8 garotos. Consigo dividir em quatro grupos, que 4 também é um divisor comum, e aí cada grupo ia ter 8 garotas e 4 garotos. Ou consigo dividir em 8 grupos, que aí cada grupo ia ter o quê? 3 garotas e 2 garotos, tá? Mas qual é o importante aqui? Eu quero que eles estejam o mais distribuídos possíveis. Se eu dividir a turma em 4 grupos, eu divido em 4 grupos, aí iam ficar cada grupo quantas garotas? 8 garotas e 4 garotos. Tá o mais distribuído possível isso? Esses 4 grupos? Não, né? Porque eu consigo dividir eles em mais. Por isso que é importante o MDC. O MDC é o máximo divisor comum, é o máximo que você consegue dividir os grupos de forma que eles tenham a mesma, se encaixem na mesma quantidade. Isso é importante sempre que você tiver dois conjuntos de elementos diferentes e quiser formar conjuntos menores misturando os dois. Para você não sobrar nem faltar elementos de um ou do outro, ficar tudo igualzinho, você tem que ver quais são os divisores comuns entre as duas quantidades de cada grupo, tá? E aí, se você quiser distribuir o máximo possível, você vai usar o maior divisor comum, que é o MDC. Então é para isso que serve o MDC, para você poder criar grupos diferentes, misturando em quantidades iguais, o mais distribuído possível. Então, o MDC aqui, entre 24 e 16, é o quê? É 8. Então, eu vou precisar de quantos grupos? 8 grupos, tá? Eu posso dividir a turma em 8 grupos, e aí quantas garotas vai ter cada grupo? Se são 24 garotas, cada grupo vai ter 3 garotas. E quantos garotos? 2 garotos, tá?